dia! Tudo Bom bem? dia! Como é que Acabado de vai? acordar, acabado de acordar. Ah, te 15 apanhei na minutos, hora certa. porque aqui no Brasil são 4 horas a menos que aí, não é? 4 horas a menos, é verdade. Como é que tu estás, querido? Está tudo bem contigo? Dentro do possível, tudo ótimo. E por Tudo aí? ótimo? Tudo Meu ótimo. querido, quanto Na tempo! quarentona. Uma quarentona, é uma quarentona. Quanto tempo? Tantas vezes tu cá vens, ou tu vens e eu não estou, ou tu vens e não queres vir ao Porto. Isto está difícil da gente se encontrar. Mas Tá eu mesmo. tenho-te acompanhado, cara. Fantástico. Eu vi no outro dia a tua live com a Kerastase. Ah, Quem te viu e obrigado. quem te vê, meu querido. Uau! Eu queria falar 10% do que tu falas em inglês. 10%. Olha que eu não acho que eu falo muito inglês e eu prefiro falar em francês, mas a Kerastase me pediu para falar inglês por causa que é um Insta internacional, né? E Claro. acham que o inglês fica mais fácil para as pessoas entenderem. Non, non, non. Le français, pour moi, c'est plus facile aussi. Mas Por mouse, eu entendi tudo o que tu falaste, fiquei muito feliz comigo mesmo e fiquei muito satisfeito que tu dominaste ali a situação. ai, que Querido, bom, que bom. estava muito a Caso. querer fazer uma analogia desde o último dia que eu te apanhei aqui, assim, logo a acordar cedo, que eu sei que tu acordas cedo, sei que tu fazes exercício, mas há uma analogia que eu queria fazer contigo. Porque a Hum, gente, sabes, a gente fala com muitos jovens e a ideia é passar para os jovens que ser jogador de futebol é uma profissão como muitas outras. E tu és uma referência disso. Tu és um português, quase como o Jesus, não é? Que foi fazer uhum, sucesso no Brasil, não é? Que hoje em dia é. tem um sucesso espetacular. Para quem não sabe, o Tiago foi o meu style no Brasil, nos tempos em que eu cheguei ao Brasil, e para mim foi uma grande satisfação poder encontrar um Portuga com quem eu podia falar, porque quando eu cheguei estava acabadinho de chegar, ainda nem toda a gente me entendia, não era, Tiago? Então ainda Aqui falava muito aportuguesado. aqui no Brasil as pessoas não entendem muito o português de Portugal, né? Não entendem tanto. Então a gente tem que mudar mesmo o sotaque, senão ninguém nos entende. Já em Portugal Não, a gente entende ainda tudo. me lembro na época tu tinhas o teu salão em Ipanema e foi a preta que me falou: tu tens que ir lá no Tiago, o Tiago vai cuidar do teu cabelo. E eu disse: fudeu, a preta me mandando cuidar do meu cabelo no Tiago, quem será? E a E preta, aí coitada, apanhou a corona, viste? foi, mas Foi pioneira. superou, foi das primeiras, mas superou em grande. Superou e trocou experiências, foi bacana. Hum, Tiago, diz-me uma nada. coisa. O que é que foi mais difícil para ti quando tu chegaste ao Brasil há muitos anos atrás? O que é que foi mais difícil para ti? Tu, um português, chega ao Brasil e vai cuidar dos cabelos desse pessoal que já estava à frente, porque o Brasil, a nível de muitas coisas, é à frente, e tu, como é Uhum. que tu conseguiste dar a volta e entrar aí no jet set do pessoal e fazer a diferença, como tu fazes? Na verdade também não era tão à frente aqui, porque eu cheguei aqui mais ou menos em 98. Era uma época que Portugal estava com a Expo inaugurando, com o euro entrando na comunidade europeia. O Brasil estava também num momento de ascensão muito bom, em que o real estava igual ao dólar, a moeda estava boa, né, naquela época. Então, na verdade, não foi assim. Não tive nenhuma dificuldade, até porque era muito bem visto as pessoas que vinham da Europa para cá. O brasileiro é muito hospitaleiro, gosta muito do estrangeiro. Então eu não tive nenhuma dificuldade, assim, a não ser quando a gente se separa dos amigos mais íntimos e da família e depois tem que arranjar outros, né, para fazer outra família e outros amigos por cá, né? A maior dificuldade naquela época talvez fosse o telefone, que era muito caro ligar para as pessoas, para Portugal, né? Ligar para a minha mãe, ligar para a minha família, era tipo, sei lá, 2, 3 dólares por minuto para
para falar com os comunicação amigos, mas era muito caro, é verdade. Naquela não época tinha eu lembro internet, não havia nada disto que nós temos hoje, exatamente. não tinha, O telefone era por SMS, não é? A gente ainda contabilizava quanto é que custava o SMS, não é? contabilizava. E o Brasil ainda era um bocadinho mais atrasado, porque o Brasil tinha um sistema telefónico atrasado e caro. As pessoas aqui tinham que alugar os telefones. Era um investimento ter um telefone em casa. A pessoa comprava ou alugava. Não era como aí em Portugal, que a gente ligava para telecomunicações e iam instalar na nossa casa grátis, como é hoje. Aqui era bem diferente. E os telemóveis aqui também eram uns tijolos, eram uns aparelhos grandes, como as antenas. Era bem mais atrasado. Então isso dificultava mais a minha conversa e a minha relação com as pessoas daí. Quando eu vim para cá, isso foi o mais difícil. O eu entrar no meio da beleza, não sei, aconteceu. Eu acho que quando é karma e é destino, acontece. A gente vai lá parar e eu fui lá parar e aconteceu. E até hoje, tem 20 anos que eu sou cabeleireiro cá e sempre me dei bem com... Porque o brasileiro gosta muito da beleza, né? Gosta muito de se cuidar, de estar ali arrumado, arranjado, bonito, é vaidoso, mais do que o português, até. Mais que o português. Mais do que o português. Mas Muito agora mais do que o mas os português. portugueses hoje em dia estão ficando todos metrosexuais. Na altura, eu chego diretamente ao Rio, eu vinha de Paris, eu vinha com uns outros hábitos e o pessoal já olhava de lado para mim. Mas hoje em dia, vejo aqui em Portugal, o pessoal também já está ficando muito cuidado, já está se cuidando. O Não português, tanto. o homem europeu, de uma forma geral, o homem europeu, ele tem uma tendência mais fashion de se vestir e aí realmente é mais metrosexual, como o Cristiano Ronaldo e esses assim são mais... eu até tenho uma dificuldade às vezes, quando eu estou na Europa, de saber se o homem é hétero ou é gay, porque se arrumam bastante, são muito moderninhos. Os homens do Brasil são mais caretas, são não se vestem tão metrosexual quanto os portugueses, ou os franceses, os italianos, etc. Mas as mulheres são mais arrumadas, né? É As mulheres verdade, é verdade. É são mais verdade. vaidosas que as mulheres portuguesas. É engraçado E, essa diferença. vamos puxar aqui uma conversa. E jogadores de futebol, Jogadores de futebol. algum que tu tenhas cortado o cabelo por aí? Assim que tu te lembres de alguma história. Os jogadores de futebol que chegam até mim, normalmente chegam até mim porque as mulheres ou as namoradas já são minhas clientes e acabam indicando eles para mim, assim como as amigas, como foi a Preta que indicou para mim, as namoradas ou as amigas deles é que acabam indicando eles para mim. Então, por exemplo, o Neymar é uma pessoa que quando namorava com a Bruna Marquezine, a Bruna me indicou na época, então o Neymar gosta de inventar coisas no cabelo, não é? A última foi não era a Copa, era um jogo aqui importante que não era a Copa. Qual foi o último jogo aqui que não foi perto das Olimpíadas? Não foi a Talvez Copa. alguma classificação para a Copa, talvez, algum jogo. Era algum jogo importante que tinha aqui com o Neymar e aí ele disse assim, Tiago, se a gente ganhar, eu vou pintar o cabelo meu e de toda a equipe de platinado. Vamos platinar o cabelo todo. Então você pode ficar alerta, porque se na televisão der que ganhou, eu mando os carros buscar você e a equipe, e vocês vêm para cá para o vestiário para passar o pote descolorante na cabeça da gente e tal, não é? Né? Eu falei, tá, tudo bem, pode chamar. E ganharam mesmo, e eram, sei lá, 10 da noite, 11 horas, e eu estava a ir lá para o vestiário dele com a equipe para descolorir os cabelos dele e da equipe. E aí, quando eu cheguei lá, não tinha só eu, ainda tinha tatuadores também tatuando, sei lá, uma bola de futebol, não sei, na pele. Isso foi agora, deve ter uns 4, 5 O anos. futebol acaba por tendo essas brincadeiras, estas coisas que unem a equipa e que faz a diferença. E realmente é verdade. Cada vez mais
os jogadores são um exemplo fashion, falaste bem. Tem o Daniel Alves, que também tem melhorado muito nesse aspecto, e muitos outros jogadores. Qual foi a tua vivência? Porque tu estavas aí, eu já tinha voltado para cá. O que é que tu sentiste aí da estada do Jesus? O Jesus marcou aí o Rio de Janeiro os últimos meses, não é? Eu não realmente não entendo nada de futebol, eu não entendo mesmo. Eu sei. E eu não entendo porque eu não gosto mesmo não gosto, não sei. O meu irmão é em Portugal e ele gosta muito. Eu nunca gostei muito de esportes em geral e menos ainda de futebol. Mas acaba vindo até a mim as informações. E os meus amigos portugueses aqui do Brasil, tipo Ricardo Pereira, Francisca Pereira e outros que nem são conhecidos, começaram a falar de um tal do Jorge Jesus. Eu não sabia quem era Jorge Jesus e um dia a Francisca me chamou: amigo, vem aqui hoje em casa jantar, que o Jorge Jesus vem aqui. Eu falei: mas quem é esse tal desse Jorge Jesus aí que toda a gente agora só me fala do... só me fala do Jorge Jesus. Até a minha médica dermatologista falava do Jorge Jesus. Eu falei: quem é esse Jorge Jesus? Toda a gente era fã do Jorge. Não sabes quem é o Jorge Jesus, por amor de Deus? É o técnico do Flamengo, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, que é um português. Eu falei: deixa lá ver como é que ele é. Aí quando eu fui ver, tinha uma franjinha aqui com um rabinho aqui atrás, parecia um sertanejo aqui com um rabinho. Eu falei: olha, eu vou jantar com o Jorge Jesus só para dizer-lhe que ele tem que cortar o cabelo, porque não é possível que ele, sendo um português, está aqui no Brasil com esse cabelo desse jeito. E foi assim que eu acabei conhecendo o Jorge Jesus, através dos amigos. Um personagem. Deve ter sido um jantar super engraçado. Não, ele é engraçado, tudo, e ele bomba aqui no Brasil, né? Ele fez muito sucesso. E em Portugal também, né? Também tá... Em Portugal ele não fez o mesmo trajeto, ele não conseguiu tanta coisa quanto no Brasil. No Brasil, realmente, ele teve feitos memoráveis. Quer dizer, ganhar o Flamengo o que não ganhava há tantos anos. Ganhar a Libertadores e quase ganhar o Campeonato do Mundo, quer dizer, foi algo... O Jorge Jesus não vai ser esquecido. Aqui no Porto, nós lembrámos-nos bem dele, porque a última vez que ele jogou aqui no Estádio do Dragão, a gente conseguiu colocar o Jesus de joelhos, porque o Porto ganhou o campeonato e ele caiu de joelhos no relvado, portanto ficou essa história. Mas gosto dessa tua visão e da maneira como tu encaras e como tu vês o futebol, porque realmente é isso que é importante, é ver que, mesmo não sendo dentro da tua área de atividade, mesmo tu atendendo N de clientes, que eu tenho a certeza que sim, que estão de alguma forma ligadas ao futebol, tu consegues ter uma leitura que aqueles que estão no futebol não veem, eles não se apercebem. É o cabelozinho que o cara não cuidou, é aquele que realmente mais se preocupa com a imagem, como tu falaste, o Neymar e outros mais. Eu acho que isso é bastante importante. Mas tu achas que então para o Jesus então já foi mais facilitado hoje em dia a aceitação de um português a chegar aí? Porque a imagem que havia do português no Brasil era meio o cara que era padeiro, ou que era dono de botequim, ou que não sei o quê. Era, e os meus amigos aqui do Brasil, até os mais conhecidos, assim, as repórteres, as jornalistas de televisão e tudo, brincam muito comigo, porque a gente aqui no Brasil, os portugueses, são mais os da padaria. Não tem muito português recente que vem morar aqui no Brasil, somos poucos. E uma vez saiu, há uns 2 anos, no jornal, dizendo que alguma matéria sobre mim, falando da nova tendência de cabelos, alguma coisa assim, e aí dizia assim: o Tiago Parente, o português mais fashion do Rio de Janeiro, diz que não sei o que lá. Aí umas amigas minhas da televisão me escreveram, falaram assim: ó Tiago, claro que és o português mais fashion do Rio de Janeiro. Que outro português aqui ia ser aqui, para comparar, o da padaria, o do talho, do açougue? Porque não tem outro português aqui que trabalha com moda. Só você. Então, assim, elas gozam com essa história de ser o português mais fashion. Não tem outro. Quando é que tu voltas cá a Portugal? Quando é que está prevista a próxima viagem? Quando acabar esta história, tens alguma coisa prevista? Eu estava aí agora, né? Estiveste agora recentemente, mês passado, coisa assim. Fui no Carnaval agora, em março.
E estava a ter já essa crise na Itália, já estavam com... Eu acompanhei o primeiro caso da Itália, aí quando estava aí, e depois acompanhei o primeiro caso que foi aí no Porto, não é? Foi, foi, Não foi, foi? foi acima do Porto, foi aqui na região Tinha norte. até já umas brincadeiras, chupa Lisboa, que o Porto foi o primeiro a ter corona, né? Não tinha umas piadas assim, e eu vim para cá. Depois que eu cheguei aqui, foi no dia 6 de março, aí começou a piorar e depois chegou aqui. Mas aí, pelo que eu tenho visto, está a superar até com alguma... Em relação ao nível populacional, em relação à densidade populacional, às comunidades e tudo mais, eu não sei, é uma opinião minha destes anos que aí estive, mas eu acho que não está sendo tão catastrófico como o que era de esperar. Não Também acho que não. Mas já tem o dobro de casos de Portugal, tanto de infectados quanto de mortos, não é? Sim, mas também estamos a falar de Portugal com 11 milhões e o Brasil com 200 e não sei quantos milhões, não é? Mas então estás igual à minha mãe, porque a minha mãe me falou a mesma coisa ontem e eu disse assim, mãe, então sendo assim, quantos podem morrer aqui no Brasil? Porque ser humano é igual, daqui e o daí. O brasileiro Não, e o não, português, é não, tudo ser humano igual. estou tentando ser racional, estou tentando ser É, racional. Mas diz-me uma coisa, mas, tu acreditas que nos dias de hoje, está aí uma pergunta muito interessante, para quem quer ter sucesso, é preciso cuidar a sua imagem, independentemente de ser jogador de futebol, independentemente de ser dentista, de ser o que seja. Hoje em dia, com as redes sociais, hoje em dia, com toda a comunicação que a gente faz online e uhum, offline, a imagem é um fator bastante importante para o seu sucesso profissional. claro. O jogador de futebol, inclusive, ele tem ele acaba criando uma imagem com o cabelo, porque o jogador tem o fato, né? A roupa o uniforme para jogar. Então, o que lhe sobra para mostrar a personalidade dele é o cabelo. E é por Agora o isso Cristiano está com o que, rabinho, né? Criou uma tendência, né? eu também estou com o rabinho aqui, olha, que Ele, acabou. ele, ele te viu, né? Ele te viu. Ele imitou-me. O Cristiano Ronaldo tem a mania de me imitar. E E eu já lhe disse para ele não fazer isso, que é chato, porque eu faço um visual e ele quer igual, e aí acaba fazendo aí a mesma coisa em Portugal. Mas é uma forma deles criarem uma imagem para chamar a atenção, não é? Se você vê, por exemplo, o Neymar é um que cria muito cabelos diferentes, o Cristiano Ronaldo é outro também que cria cabelos diferentes. É, É as mais um risquinho crianças, aqui, é mais um risquinho ali, né? isso, mas eles lançam mais tendência entre as crianças, sabias? As crianças são as que mais pedem os cabelos dos jogadores de futebol. Então, quando as crianças chegam com os meus clientes, com os pais, com as mães, para cortar, eu pergunto: e aí, como é que gostas? Como é que queres? Sempre vão buscar um cabelo de jogador de futebol. É engraçado, os meninos. É verdade. E os homens acabam não pedindo tanto, até porque os jogadores de futebol acabam tendo visuais mais exóticos, não é? Mais extravagantes, né? Mais extravagantes, as risquinhas, as partes mais delineadas com a máquina, ou as cores mais os platinados, etc. Mas eles são vaidosos de uma forma geral, assim, né? Mas eu tenho alguns discretos. Sabes quem é o Conca? Sei, O conheço bem, Dario? né? Jogou muito tempo aí no Brasil. É um... Foi também no Flamengo. Ele morava na China até, né? Exatamente. Ah, mas ele estava morando aqui no Brasil agora nessa história do Corona. Mas o Conca foi um, por exemplo, que quando foi cortar o cabelo comigo a primeira vez, eu não fazia ideia quem era. Não fazia ideia. Aí o meu assistente, homem, eu tenho um dos assistentes que é homem, que gosta de futebol, é que me disse assim: Tiago, você não está sabendo quem é, né? O Dario. Eu falei: não, quem é o Dario? É o Dario Cocá, é não sei o quê, do artilheiro, né? Ele é artilheiro, É, acho que é é, artilheiro, sei lá. Do Flamengo, não sei o que, não sei o que lá. Olha, não fazia ideia. E ele é discreto, é um cara discreto, é um cara que não é desses, tranquilo. é tranquilo, não é desses de chamar a atenção pelo cabelo, gosta de um cabelo mais discreto e tal, bem cortado e tudo mais. Ó, tô mandando aqui beijos da Bélgica, é a Dani, Estão olha, tá mandando mandando beijos beijos da da Bélgica. Bélgica. Aí há uma fã tua, tá vendo? É, Tá vendo?
Tem aqui uns Aqui o amigos. pessoal acorda mais cedo, não é? O pessoal aqui acorda mais cedo, vem online, toca a falar com ele. Vamos lá. É mesmo, porque aqui são 8 horas. Aqui o povo está dormindo ainda, ainda mais na Olha, quarentena. a minha mãe também está aí. A Armandinha, a Amorim também é minha mãe. É? Beijos da França, estás a ver? Já mandou Também acordou mais taça. cedo. Ela mora na França? Mora em Biarritz. A França também está cheia de casos lá de corona, né? Aquilo está complicado. Então, eu acho que está complicado geral, mas eu acho que é mais uma questão de tempo. Agora acho que aí essa clorofila, ou não sei das contas, eu acho que isso também vai ser... Cloroquina, né? Cloroquina, acho que isso também vai ser uma grande solução. Parece que sim. Vamos acreditar que há aí outros interesses e que alguém vai encontrar uma solução rápida para ver se nós começamos a conseguir viajar mais e se eu consigo te ver pessoalmente, porque eu só te vejo a beber vinho com outros. Estou com saudades de beber um vinho contigo e de fazer Pois é, vou ver se a aquelas próxima... conversas que a gente não pode fazer aqui. E eu não fui aí no Porto porque estava a ter o primeiro caso e segundo caso aí. Foi pioneiro o Porto com os corona, que foi os primeiros casos chegaram aí, e eu não subi. Primeiro, na verdade, eu ia na Itália. Eu pensei, vou até dar um pulo na Itália. Aí acabei não indo na Itália e estava com os casos lá. Depois eu pensei, então vou subir no Porto, vou passar um final de semana no Porto. Aí chegaram os primeiros casos no Porto. Eu disse, então não vou nem sair de Lisboa. E vim para cá e até adiantei a minha passagem para cá por causa disso. Mas a próxima vez eu vou aí no Porto dar um abraço. Bem adiantado. Tens que vir a um E aí abraço. também estão a fazer os jogos de futebol sem a plateia? Não, encerrou tudo, está tudo parado. Aqui teve Não há alguns jogos de ainda. futebol, não há nada, está tudo parado. Totalmente Aqui parado. o Flamengo chegou a jogar mesmo sem plateia. Aqui eles não chegaram a jogar sem plateia. Imaginaram fazer isso, mas antes de chegarem ao facto, eles pararam completamente. E eu acho que o grande sucesso de Portugal face a não estar tão grave, mesmo aqui, com o facto de termos sido relativamente, depois de tomar as decisões, termos sido relativamente rápidos a isolamento total, porque a única arma que temos é isso, é isolamento, álcool gel e as máscaras. Portanto, não temos mais nada que seja real. E nós temos que fazer com isso. É o mundo de hoje. Tiago, diz-me uma coisa. Se tu fosses um apaixonado pelo que tu gostas de fashion, pelo que tu gostas das cores, se tu gostasses de um clube aí, não vou dizer no Brasil, que é para não criar polémica, aqui em Portugal, se tu gostasses de um clube, qual seria o teu clube? Benfica. Pois é. Mas porquê? Mas porquê? Por causa do vermelho, a cor da paixão, é isso? Porque a minha casa toda era Benfica, o meu pai, o meu irmão e as pessoas todas à minha volta eram Benfica e acabou que eu cresci a torcer pelo clube que as pessoas... Exatamente. Os jovens são muito influenciados pela família com onde crescem e por aquilo e pela época em que estão a crescer. Aquilo é o clube que realmente vai ficando e vai marcando. Mas se tu tivesses nascido mais tarde, já serias Porto, porque dirias que o Benfica já estava mas eu sendo de Lisboa também era mais fácil de ser mesmo do Benfica, não é? Não, mas o que é mais difícil é ser torcedor do Porto e Lisboa. A gente tem que gostar de coisas difíceis. A gente tem que gostar de coisas, de desafios diferentes. Tem a Carla Magalhães que diz que o nosso coração é Porto. Olha, antes de eu conhecer o Jorge Jesus, o ano passado, há uns 2 anos, eu aqui no Brasil eu não tinha clube. Eu não tinha em Portugal, imagina no Brasil, né? Pior ainda. Não entendia nada, então as pessoas aqui me intitularam que eu seria Vasco. Porque o Vasco é o clube daqui do Brasil. Fizeram o mesmo comigo. Não é? Então me empurraram, tens de ser Vasco. Eu, tá bom, então fica Vasco aí, pronto, não tem problema. Graças a Deus, eu na época tinha o Deco a jogar no Fluminense e eu conseguia driblar essa história do Vasco. Vá lá. Pois é, e eu, tá bom, pode ser o que quiser, porque eu não entendo mesmo, tá ótimo. E os jogadores de futebol vinham para mim, eu não sabia de onde é que eles vinham, tipo o Conca e o Neymar, não sei o que, eu nem sabia de onde é que eram que eles vinham, de que clube é que eram, e por aí foi. E há 2 anos,
o meu afilhado, quando fez uns 8 anos, me perguntou assim, padrinho, você é de que clube? E eu não sabia responder, né? Eu falei assim, eu acho que Vasco. Ele, não, tem que ser Flamengo. Aí eu, é? Então tá bom, então eu sou Flamengo. E ele ficou tão feliz, ele correu para minha comadre e falou, mãe, o padrinho é Flamengo, o padrinho é Flamengo. Consegui convertê-lo, consegui convertê-lo. Ele acho que foi a conversão mais rápida que ele fez de alguém na vida dele, foi o padrinho, né? Em 1 minuto, eu só disse isso. Não, você tem que ser Flamengo. Não, então tá bom, então eu passo a Tudo ser bom. Flamengo, pronto. E agora, quando me perguntam, eu sou Flamengo por causa do meu Do afilhado. Jesus. E Do agora com afilhado. o Jesus, né, também. Por que não, né? Olha, diz-me uma coisa. Além das tuas clientes, tu tens tido pessoas a pedirem-te agora que estou em confinamento, dicas de como cortar o cabelo, como dar um jeito ao cabelo. É mais mulheres do que homens, né? Mas O os que eu homens mais também tenho têm esse agora problema. o que eu mais tenho agora são pessoas me pedindo dicas para cortar o cabelo em casa e pintar o cabelo, etc. Olha, eu vou ser muito sincero que eu acho que ainda está cedo para as pessoas ficarem tão agoniadas e angustiadas com o cortar o cabelo. Porque tem 3 semanas. Eu parei de trabalhar no dia 19, então faz 1 mês, dia 19. Hoje é dia 13, não é? É. Então, não fez nem 1 mês. Acho que não estamos ainda também nessa agonia toda para, meu Deus, agora eu estou vendo umas matérias dizendo que agora a nova moda das mulheres é raspar a cabeça, passar a máquina. Não sei, eu acho um exagero, eu acho que não precisa tanto, dá para as pessoas aguentarem mais um pouquinho, mas as pessoas estão muito querendo inventar coisas para fazer agora na quarentena. Exatamente. Não é? Estão assim desesperadas para preencher esse tédio que as Para pessoas preencher. Já arrumam. não tem mais limpeza para fazer, já não tem mais nada para fazer. Deixa cortar o É, cabelo. então ficam se cortando em casa e pedindo pro namorado cortar e o marido, ou e cortam o do marido e o dos filhos. Eu acho que podem esperar um bocadinho mais, assim. Também tem a história de pintar o cabelo branco, quem tem raizinha branca, né? Ai, meu Deus, como é que eu faço para pintar? Aí eu digo assim, olha, corta na imagem, cortas assim, olha. Então não dá para ver se está branco ou não está, né? Porque dá para aguentar um pouquinho mais um pouquinho Mas para ver o que vai acontecer de verdade, né? além do teu trabalho, estás com algum trabalho? Tinhas estado, eu acompanhei à distância, tiveste um trabalho também na televisão, lá de mudanças Eu geral fiz de um pessoal. reality, Fizeste um eu fiz reality. um reality show chamado Por um Fio com a Juliana Paz, aqui na Globo, no GNT, e foram umas temporadas muito bacanas de fazer. Eu adorei ter feito esse reality. Depois eu fiz uns anúncios de televisão também de marcas de cabelo antes da Kerastase e depois agora estou com a Kerastase também. Agora eu sou embaixador da Kerastase há pouco mais de 1 ano. E eu gosto dessa coisa de televisão, mas agora a televisão já não está mais com esse status todo. Agora as pessoas estão aí muito para a internet, não é? Estão a vir muito Muito para para aqui. online. Então essa coisa interativa de ficar aqui é muito mais aproxima muito mais as pessoas para nos poderem perguntar essas coisas do tipo, Tiago, como é que eu faço? Ai meu Deus, o meu cabelo, minha franja cresceu. Não. Então as pessoas são muito mais humanas, muito mais interativas que a televisão. É engraçado isso, não é? Tu tens cursos online? Não entraste ainda nessa onda Eu de reality. tenho dentro da Kerastase, tenho. Dentro da Dentro da Kerastase. Kerastase tenho. Dentro da Kerastase eu tenho os cursos online. Mas, 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 mas dentro da Carastase, que é no YouTube da Carastase, como é que as pessoas fazem? Não, é dentro do site da L'Oréal, chama-se L'Oréal Access. Aí as pessoas entram no L'Oréal Access e lá dentro tem várias aulas minhas de corte de cabelo, que eu já dei presenciais e que estão gravadas lá para quem quiser fazer no online. E eu já fiz antes, há uns 2 anos, uns cursos online ao vivo mesmo, diretamente com as pessoas.
Mas hoje em dia eu não faço mais, porque hoje em dia eu sou exclusivo da L'Oréal, da Kerastase, então eu faço tudo por lá. E aí entra dentro dessa plataforma de L'Oréal Access. Só para me lembrar, tu também fizeste aquele programa em que as pessoas mudavam o seu estilo, não era? Mudavam o seu corte, houve um programa desses, não era? Mudavam a roupa. Era esse, o Por um Fio. Aí chamava-se Por um Fio. Aqui na Europa Era o tem Por um outro Fio. nome. Okay. Era um reality de cabeleireiros. Tá, ok. Esse Por um Fio encontras ainda no YouTube. Quem quiser colocar no YouTube Por um Fio, tem lá os episódios todos. Era bem... Correste o Brasil todo com isso. Foi. Não, já sei o que estás a dizer. Não, é que depois do Por um Fio eu fiquei na Ana Maria Braga. Eu fiquei 5 anos na Ana Maria Braga com um outro reality em que eu viajava o Brasil todo para transformar as pessoas. Esse não era... Isso aí. Isso eu cheguei a apanhar. Eu cheguei a apanhar algumas coisas dessas. Esse chamava-se Você Mais Poderosa. Porque era o programa da Ana Maria Braga. Sabes quem é a Ana Maria Braga, não é? A Ana Maria Braga, ela está fazendo quimioterapia, né? Mas está bem. Acho que ninguém que está a fazer quimioterapia pode estar lá muito bem, mas dentro do possível vai acho que... Vai com certeza vai superar. Vai ser um ar de momento, mas vai superar pelo bem. É sempre chato, né, coitada? Mas e o programa dela chama-se Você Mais Você, né? E o meu quadro lá dentro era o Você Mais Poderosa. E ainda fiquei lá 5 anos. Foi bom. Eu viajei o Brasil todo a transformar as mulheres que escreviam para o quadro para realmente mudarem o visual. E a gente mudava a roupa e levava elas para passear, para conhecer o estado. Foi bem... Sim, o Brasil tem estados, né? O Brasil é imenso. Comparado com Portugal, realmente é imenso. A dimensão é maior que uma Europa completa, exatamente. Essa foi a minha grande diferença. É muito maior. E aqui o presidente ainda confunde as pessoas, né? Dizer que é uma gripezinha e a gente que aqui, né? Uns dizem que é gripezinha, os outros dizem que é gripezona e uns querem sair para a rua e outros não querem. Né? Eu acho que aqui no Brasil 50% está confinado, os outros 50% não estão normais. É muito complicado. Eu acho que nessa tarefa política é muito complicado. O Brasil é difícil, não é fácil de gerir, vem de uma controvérsia política muito grande e há uma diferenciação social muito grande, há uma contra-informação. Se aqui nós, na Europa, estamos com dificuldade para entender o que é que dizem uma coisa, o que é que dizem outra, e eu vejo canais franceses, eu vejo canais ingleses, então, se aqui há uma dificuldade, aí então deve estar uma confusão absoluta. Quer dizer, quer na diferenciação das classes sociais, quer na diferenciação da cultural. Agora, que não é uma gripezinha, eu já tenho a certeza. E que realmente nós temos que nos cuidar, porque se essa gripezinha, se nos apanhar, ela pode nos levar a situações bastante mais complicadas, e enquanto não tivermos uma saída concreta, aqueles que podem devem realmente fazer esse confinamento. Aqueles que não podem, não sei como é que eles terão que fazer, não é? É uma situação muito complicada a analisar. Tiago, adorei. E os salões de beleza estão fechados tanto cá quanto aí, não é? Aqui também estão todos fechados. Pois é. Estão todos fechados. Não são considerados necessidades fundamentais. Mas há pessoas, o mais drástico eu acho que ainda está por vir. Além dessa parte sanitária, eu acho que a crise económica vai ser a coisa mais drástica que vai acontecer todos os tempos. Portanto, aqui as estatísticas feitas pela L'Oréal e outras marcas grandes aqui no Brasil, eles estimam que 28% dos salões podem vir a fechar. A não aguentar. Que as estatísticas do Brasil dizem que os salões só têm caixa para aguentar 17 dias fechados. Não, é muito Já tem um mês? Exatamente. E eu, por exemplo, vou-te dizer, eu estou parado, porque eu trabalho com o estrangeiro, eu estou parado há mais de 2 meses. Portanto, mais de 2 meses e tenho talvez, possivelmente, mais 2 meses pela frente, porque quando abrirem os aeroportos, quando voltarmos à situação normal, ainda vai entrar com o facto
quem entrar na Europa tem que fazer quarentena de 14 dias. Portanto, tudo isso vai complicar o arranque das situações. Mas é preciso acreditar, é preciso. No outro dia vi-te a falar com a querida Solnado e ela fala bem e ela diz a verdade. É preciso acreditar, para tudo há um porquê, e nós temos que acreditar que é para vir um momento melhor para o mundo, e é para vir nós estávamos nos tornando, o ser humano estava se tornando muito egoísta, estava se tornando muito pouco altruísta e muito olhando só para si mesmo. Portanto, espero que isto sirva de ensinamento para pensarmos naqueles que nós podemos fazer mais alguma coisa. Não é fazer tudo, mas fazer mais alguma coisa e sempre ajudar. É o momento de refletir, né? É o momento de refletir e de saber o que é que a gente realmente quer da vida e para onde é que a gente quer ir. Eu acho que é verdade. Tiago, adorei te ver, mesmo à distância. Igualmente, eu que adorei. Adorei estar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado eu, cara. Obrigado por teres partilhado este momento e teres aberto o teu coração não futebolístico, mas o teu olhar para o futebol. Eu gostei disso e és um amigo. Eu gostaria de entender mais futebol, mas eu não entendo mesmo. Eu consigo assistir um jogo sem saber nada do que está acontecendo. Eu não sei realmente golo, tu gritas. nada. Só não podes estar do lado do Tiago do PSG, ter gol do Bayern e tu levantares os braços. Aí não dá. Eu tenho até medo de torcer para onde é que vai a bola, porque às vezes a baliza, eu estou torcendo para a baliza errada, porque eu não sei, eu não entendo nada. Eu não sei nem quantas pessoas tem de cada lado. É uma coisa que assim... São 11. Aí, ó. Eu sou muito zero à esquerda com o futebol. E aí os jogadores de futebol vêm cortar o cabelo comigo, as mulheres trazem os jogadores para cortar o cabelo, tudo. Eu na hora não sei quem é. A não ser essas pessoas realmente mais famosas mundialmente, né? E é engraçado, e eles acham engraçado também, e gostam. Exatamente, mas o jogador de futebol de sucesso é isso que ele quer. O que ele quer é realmente que ninguém fique enchendo o saco dele enquanto ele corta o cabelo, não é? Portanto, total, não. Ao menos tu vais falar com ele sobre todas as outras coisas e não vais estar a pedir foto, nem autógrafos, nem nada. Exato, porque eu não entendo da profissão, né? Mas eu admiro, embora. Mas agora pode ser que com o Jorge Jesus, né? Eu consiga me eu acho que o Jorge Jesus não volta, querido. Ele já voltou para Portugal, eu acho que ele não volta. Eu acho que ele agora fica cá. Sabes que ele quando foi para o Brasil, ele saiu de Portugal por causa daquela polémica que houve no Sporting, né? Houve uma polémica que invadiram os jogadores e atacaram os jogadores. Ele era treinador do Sporting. Aí ele foi treinar para a Arábia Saudita. Ganhou muitos milhões. Mas se ele voltasse para Portugal, ele ia pagar muitos impostos. Então ele foi para o Brasil para conseguir gerir ali financeiramente os impostos. Aconteceu que ele ganhou mais dinheiro ainda. Mas o ano fiscal já acabou. Então eu acho que ele agora voltou para cá e que ele não volta mais para aí. Eu acho que desta vez ele não volta. Eu acho. É uma dica. Pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que eu ainda te chame para tu me dizeres o que é que o Jorge anda a fazer nos tempos livres. Eu vou ver se eu faço trabalho de casa e vou aprender um bocadinho lá com o meu afilhado como é que funciona esse futebol. Porque eu nem para jogar o soccer no PlayStation eu sei jogar. Pronto, mas se apanhares o Jorge Jesus, eu peço realmente dá um jeito naquele cabelo, pede para ele mastigar uns chicletes. Dá um jeitinho, que ele até tem um cabelo branco já bem platinado, que está meio na moda, dá assim um ar charmoso, mas ele tem que... Aquele está muito cabelo a... Eu não vou dizer a palavra, nós antigamente aqui em Portugal dávamos um outro nome àquele tipo de corte. Portanto, ele tem que dar um jeito que está fora de moda, vamos dizer assim. Há um bocadinho Roberto Carlos. Um bocadinho Roberto Carlos, pronto, exatamente. Ou sertanejo, como fala aqui no Brasil, né? Muito sertanejo. Amigo, um grande abraço para ti, um abraço. Olha, um outro abraço, obrigado aí por tudo. Ainda não me apresentaste. Tens que trazer o teu esposo. Ele é brasileiro, é francês, é português? Brasileiro. Pronto. Carioca. Carioca, pronto. Então tu te rendeste. Desta vez tu te rendeste. E quando eu for aí a próxima vez, agora quando acabar essas coisas todas aqui da Corona, eu voltei no Porto e a gente se vê. Vamos jantar, vamos a Matosinhos comer um bom peixe e vamos
meter o papo em dia, tá? É tomar um Mesmo. bombinho. Um bombinho, um bombinho. Um grande Bombinho. abraço, amigo. Um grande abraço, amigo. Um abraço. De Tchau, tchau. Bom coração. Fica com trabalho. Deus, tá? Obrigado, tu Obrigadão. também. Tchau. Obrigado a Tudo todos. Um bom. beijo para todo mundo que assistiu a gente aí também. Beijinhos. Tá, tchauzão. Tchau, Beijinhos. tchau.